Então já está aqui conosco de forma remota o candidato Amin. Primeiramente, muito bom dia, candidato. É um prazer poder conversar com o senhor num momento tão importante, chegando tão próximo aí das eleições 2022. Eu só tô sem o seu áudio, candidato. Eu acho que o seu áudio está fechado. Apagado aqui. Agora sim. Muito bom dia. Bom dia, Alex. É Alex? Isso. Bom dia, Alex. Em primeiro lugar, quero dar um bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes e dizer que fico muito feliz com a nossa afinidade de cores. Não é verdade? O seu paletó e verdade. Combinamos bem, hein? Já é uma identidade de nós que pensamos jovem. Isso aí. Pensamos de forma jovem. Muito bem. Pensar aqui no futuro. Eu acho muito interessante essa afinidade de cor não combinada, é muito auspiciosa. Eu estou às ordens, quero reiterar meu cumprimento a todos. Pedir para dar uma consertadinha. O Amin é com N de navio. A-M de Maria e N. N de navio. Navio para navegar. O Amin com M de Maria, o Amin, é uma expressão Amin, que aparece na Bíblia 653 vezes. Vinde a mim, todo aquele que recebe a mim, mas o Amin da eleição é com N de navio, que quer dizer o justo. E eu procuro, pelo menos tento ser justo. Então eu queria dizer que, além dessa pequena retificação, que tem também finalidade eleitoral, é Amin com N e 11. Eu quero dizer que tenho muito desejo, tenho um propósito muito firme de convidar a todos para juntos compararmos os candidatos, o que eles são, o que eles já foram, onde erraram, onde acertaram, para que nós possamos ter uma escolha correta. Santa Catarina, há 4 anos, Alex, cometeu um equívoco. Pegou o número do candidato a presidente, que era o preferido, e reproduziu para governador. E não deu certo. O partido político do atual governador praticamente se desmanchou no ar. Não tinha nenhuma tradição. E, em vez de nova política, nós vivemos 2 processos de impeachment, 2 afastamentos do governador. O Estado perdeu tempo, perdeu oportunidade, coisas que não voltam mais. Tempo e oportunidade não voltam quando perdidos. E perdeu para os nossos vizinhos, ou seja, para os estados vizinhos que não tiveram esse tipo de transtorno, puderam elaborar projetos, aprimorar projetos, tomar decisões e avançar. Então, o meu pedido, muito mais do que pedir votos para o Espiridião Amin e para o Alírio Weber, eu quero pedir ao eleitor que reflita. Estamos na reta de chegada. Domingo que vem nós vamos votar. Escolha o seu candidato. Conheça o seu candidato. Compare o que ele fala, o que ele diz, o que ele é, o que ele foi, para ter uma decisão que seja melhor para o Estado, para o nosso futuro. Então eu começo fazendo essa reflexão e me coloco à sua disposição. Sem sombra de dúvida, senhor candidato, é extremamente importante, né? Essa sua fala nesse tocante. E pensando justamente nisso, senhor candidato, começa falando um pouco da sua experiência como político, né? Porque a gente sabe que o senhor já foi prefeito, senador, deputado e governador. E agora concorre mais uma vez ao pleito de governador do estado. O que o senhor, na sua esfera, né, no seu projeto político para o governo de Santa Catarina, o que o senhor pretende fazer de novo para o estado de Santa Catarina e trazer isso para os catarinenses? Não é só fazer de novo, é fazer melhor. O primeiro projeto que nós temos que ter é de melhorar a saúde a ponto de sermos um estado de referência, especialmente no ensino médio. No ensino médio,
a partir dos 16 anos de idade, corresponde ao período em que nós tomamos conhecimento do mundo que nos cerca, dos desafios que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Independente se é meio rural, meio urbano, o mundo começa a tomar formas diferentes para nós a partir dessa idade. E o ensino médio deve nos assegurar, além dos conhecimentos, para prosseguir nos estudos, depois chegar à universidade e ter uma carreira, o ensino médio tem que nos dar também a chamada trilha da profissionalização, o saber fazer. Começar a saber fazer as coisas, que é o que se chama profissionalização. Isso varia de região para região. Quando se fala do sul do estado, são estas opções. Quando se fala do oeste, são outras. Do Vale do Itajaí, enfim. As necessidades regionais têm que ser avaliadas pela nossa escola e, acima de tudo, em nível de associação de municípios, a gente pode fazer um planejamento muito bom disso aí. Mas uma coisa é verdade, a educação é digital. A tecnologia da informação estará presente em tudo que nós fazemos, seja na produção de proteína animal, seja na prestação de serviços de alta tecnologia. Ou seja, só em matéria de tecnologia de informação, nós devemos ter hoje, em Santa Catarina, mais de 50 mil oportunidades de trabalho. E não estamos formando as pessoas nem perto desse número. Por incrível que pareça, a região oeste de Chapecó é onde a demanda por tecnologia de informação mais cresceu. Claro que a base era menor, mas numa região como o sul do estado, nós podemos estimar em 5 a 7 mil vagas. Na região da Grande Florianópolis, 8. Na região de Joinville, 9. Na região de Blumenau, 8. Repito, oeste crescendo, serra. Então, o choque de educação que nós temos que dar começa pelo ensino médio, até para compensar o período de pandemia. Atualizando os professores, que tem que ser atualizado. Professor tem que se atualizar. Eu sou professor há mais de 50 anos. Eu me atualizei. Eu voltei para a escola, fiz mestrado em administração pública por indicadores de desenvolvimento econômico e social, fiz doutorado, coloquei indicadores de sustentabilidade na minha cachola, ou seja, fui me atualizando para poder ser professor. No ensino médio vai ser mais veloz ainda, porque as mudanças, especialmente de tecnologia, são muito rápidas. Para que o professor possa ser útil ao aluno, nesse momento em que ele vai fazer a trilha da profissionalização, nós temos que primeiro valorizar, qualificar sempre o professor e começar a girar, vamos usar em linguagem figurada, essa bicicleta do ensino médio, que vai empurrar também a nossa gente para o ensino superior, aumentando as bolsas de estudos que foram criadas no meu governo. O artigo 170 da Constituição Federal foi aprovado por unanimidade no nosso governo, em 99, ou seja, há 23 anos. Temos que aumentar as vagas, aumentar as bolsas de estudo para atender os alunos, é o que está previsto na Constituição, e aprimorar o modelo, permitir que nós, além da bolsa de estudo, também alcancemos a bolsa de pesquisa e aumentar a chance de oportunidade para o jovem empreender, ou seja, ampliar as linhas de crédito para microempresário individual, para microempresário, para cooperativas e associações, especialmente de jovens, para que eles arrisquem. Santa Catarina é o estado mais empreendedor do Brasil. Não é o governo que faz a riqueza. O governo até, às vezes, administra mal. O que nós temos é que ter mais empreendedores.
E o que é empreender? É arriscar, mas arriscar tendo uma base de conhecimento, a maior e a mais atualizada possível, para eu ter mais chance de sucesso. E a escola tem que ser premiada com base em quê? Com base no sucesso do aluno. Escola boa é a escola que permite ao seu aluno crescer. Eu dou como exemplo disso o SEDUP de Criciúma, o Abílio Paulo, que é um dos exemplos de ensino profissionalizante inicial que tem que ser aprimorado. O que nós vamos fazer pelo Estado afora? Nós vamos convocar o Sistema S, os institutos federais, os centros de inovação. O que nós tivermos de empreendimento educacional público ou privado na região, todos têm que ser animados pela ideia de dar mais oportunidade para os jovens. Isso tem que ser um choque imediato. Então, eu começo a minha prioridade por educação como um todo, com destaque para o ensino médio, ou seja, para essa força que nós temos que dar para o jovem. Primeiro, aprender coisas úteis, conhecimento útil. Segundo, ganhar coragem e apoio para empreender. Sombra de dúvida, é extremamente importante, né, senhor candidato? Quando a gente fala de educação, a gente fala do futuro. E Santa Catarina, né, nas últimas semanas, teve aí um bom índice no que se refere ao IDEB, mas é importante a gente trabalhar para evoluir nesse quesito. Agora, mudando um pouquinho, senhor candidato, a temática... Se você me permite, Claro. Nós caímos no ensino médio. A nossa piora foi no ensino médio. Nós caímos de 7º para 18º lugar entre os 27 estados e o Distrito Federal. Então, eu queria chamar a atenção para isso, me perdoa por te interromper. Imagina. Mas onde nós pioramos foi exatamente no ensino médio, por isso que aí é que nós temos que atuar. Desculpa a interrupção. Não, imagina, o senhor está correto mesmo, de fato, né? O índice IDEB, ele mostrou a nota no que se refere, mas também mostrou ali a queda, né? Mas até mudando um pouco a nossa conversa, o nosso teor da conversa, senhor candidato, eu quero partir para o senhor para a saúde, porque infelizmente é um assunto muito delicado ainda para o estado de Santa Catarina, em especial depois que a gente saiu aí da Covid-19 com escândalos, né, no que se refere à compra de respiradores e assim por diante. Além disso, a falta de leitos para crianças no estado, isso aqui também afetando a região do Extremo Sul. E em outro tocante, temos aí a PEC 241, que acaba congelando o teto de gasto da saúde durante os próximos 20 anos. Senhor candidato, nesse sentido, falando de saúde, qual a sua visão? Qual futuro os catarinenses podem ter, o senhor sendo eleito aí governador do estado, no que se refere à saúde? Já que você falou sobre a região, primeiro vamos ver o que cada candidato já fez. A saúde começa com uma boa alimentação, com água. Nós fizemos um grande trabalho na agricultura e na garantia da água. Barragem do Rio São Bento. Não se fala mais em estiagem na região da bacia carbonífera, graças à barragem do Rio São Bento, construída no nosso governo. O aprimoramento da agricultura, a sanidade animal, Santa Catarina livre de aftosa sem vacinação, é obra do nosso governo, que foi honrada ao longo do tempo pelos governos seguintes. Assim como a Bolsa de Estudo foi honrada, mas temos que ampliar nos governos seguintes. Então, você tem que ter uma base para dizer o que vai fazer. Em matéria de água, nós vamos investir na barragem do Rio do Salto. Vamos investir no plano de prevenção e contenção de cheias do Vale do Rio Tubarão. Estou falando do sul do estado. Mas vamos fazer mais do que isso. Vamos regionalizar a saúde. E já fizemos isso. Por exemplo, o Hospital São José de Criciúma, na ativação do hospital, o deputado Afonso Guizzo, de Araranguá, no apoio aos hospitais comunitários, especialmente a Nossa Senhora da Conceição de Tubarão e toda a rede de hospitais filantrópicos, nós já fizemos. Nós levamos
cardiologia e levamos oncologia, ou seja, o tratamento de câncer, para o Hospital São José há 20 anos. O Hospital São José de Criciúma. O que nós temos agora é que ampliar essa regionalização de serviços de saúde, não para acabar com a ambulância, mas para reduzir as distâncias e permitir que a pessoa não tenha que ter um deslocamento que agrava a sua fragilidade no momento de uma doença, ficando mais perto de casa, através do quê? Do serviço de média e alta complexidade mais próximo da sua casa, da sua família. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer prosseguindo um trabalho que nós iniciamos. Há 20 anos, nós levamos a radioterapia para o oeste de Santa Catarina, a cardiologia para Xanxerê. Então, não é uma coisa nova, é um aprimoramento daquilo que nós já aprendemos a fazer. E vamos fazer a contratação dos hospitais, especialmente os filantrópicos, que garantem 70%, 75% do atendimento do SUS. Vamos fazer contratos sérios e honestos. Extremamente importante, né? A gente falar da evolução da saúde é fundamental, né? Dois pilares em conjunto, saúde e educação, tem que andar junto a junto. E nesse sentido, a gente vai para um assunto muito importante, que é a segurança pública aqui no estado de Santa Catarina, que também, né, acaba sendo um assunto delicado devido aí os números. Em especial, a gente sabe que no mês de janeiro teve um aumento muito crescente, né, no que se refere ao feminicídio, que chegou a 300%. De janeiro a maio chegou aí a 55%. Por sua vez, Santa Catarina hoje é o 4º estado no país que mais mata as pessoas por conta da questão da orientação sexual. Nesse sentido, senhor candidato, como o senhor vai trabalhar a segurança pública no estado de Santa Catarina? Olha, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a nossa polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, nossos agentes de segurança, aí se incluem os bombeiros, assim, aí se inclui a polícia científica, os agentes prisionais, são de excelente qualidade, especialmente se comparados no nível de Brasil. Agora, você focalizou um ponto muito grave. É uma vergonha, é um constrangimento para nós todos temos esse destaque em matéria de violência contra a mulher, contra a criança e contra idoso. Nós vamos ter que fazer um rearranjo. Não é preciso ter novas pessoas. Nós precisamos ter um rearranjo para tratar do assunto violência contra a mulher, por exemplo, ou violência por motivo de orientação sexual. Isso não é uma tarefa só para o agente de segurança. Isso envolve assistência social, psicologia, ou seja, tratamento psicológico, e uma campanha de educação e de exemplo de correção. Eu não falo de punição, eu falo de correção. Exemplos de correção. Sem o exemplo, o discurso fica só no papo. Tem que ter o exemplo da correção, incluindo punição, mas com orientação, com trabalho, eu repito, nos vários setores, não apenas na segurança pública, mas na saúde, inclusive com uma atenção com as medidas protetivas adequadas. Eu criei a primeira delegacia da mulher, isso lá no primeiro mandato de governador. De lá para cá, a situação se agravou muito. De outra parte, e isto é bom, também a denúncia ficou mais explícita, o que é importante. Em alguns casos, a subnotificação, como é chamada, pode prejudicar muito o diagnóstico. Então, mulher, essa questão que você mencionou da orientação sexual, mas crianças e idosos, onde parece que existe uma subnotificação maior do que na mulher.
O fato de termos delegacias da mulher, e eu repito, meu orgulho muito de ter criado a primeira, mas o fato de haver uma porta para receber a mulher que sofre uma agressão, isso facilitou a notificação. Então, primeiro, criar condições para uma notificação mais exata, mais honesta. Segundo, tratar esse assunto de maneira transversal, além do agente de segurança, contando com saúde, assistência social e psicológica, para que nós possamos melhorar a nossa posição e termos um resultado menos constrangedor nesse campo. Sem sombra de dúvida, extremamente importante, né? Senhor candidato, até agora para a gente finalizar, né, a nossa sabatina, o senhor tem um tempo agora de 1 minuto para falar diretamente com o eleitor e pedir o porquê, né? O senhor merece ser um dos candidatos eleitos ao governo do estado de Santa Catarina. A partir de agora, o senhor tem um tempo de 1 minuto. Como eu mencionei, eu peço que você compare. Se você não tem informação sobre os candidatos, se informe. Se informe com quem você conhece, em quem você confia. E peço voto, sim, para os nossos candidatos e candidatas a deputado federal e estadual da nossa coligação, progressistas, PSDB, Cidadania e PTB. Peço votos para o nosso candidato a senador, Kennedy Nunes. Peço votos para mim e para o Dalírio Beber, candidatos ao governo, e para o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós somos um time e eu peço, por dever de lealdade e por convicção pessoal, o seu voto. E lhe digo, me dê esta chance. Esta é a minha última eleição, se Deus quiser. Eu gostaria muito de doar, entregar a Santa Catarina 4 anos do melhor governo da nossa história. Se Deus quiser e você permitir. Sem sombra de dúvida, muito obrigado, senhor candidato, pela oportunidade de conversar um pouco com o senhor e conhecer os seus projetos para o futuro. Eu desejo para o senhor e para toda a sua equipe sucessos nesse novo pleito. Até mais. Até mais. Até o segundo turno. O candidato está confiante, coisa boa. Isso aí, eleições é assim, né? Para a gente conversar, para a gente trocar ideias e ver pontos de vistas. E esse é o objetivo da TV Sul Catarinense. Essa conversa com os candidatos é justamente para você observar, ver se as propostas estão de acordo com o que você imagina aqui para o estado de Santa Catarina, para a região do Extremo Sul. E fique atento, porque dia 2 de outubro teremos uma programação especial na TV Sul Catarinense. A partir do meio-dia, trazendo todas as informações de como é que está sendo amanhã de votação aqui no colégio, né, da MESC. E também a gente vai verificar informações de números, como é que está a campanha, né, no que se refere à disputa ao governo do estado, deputado estadual, federal e assim por diante. Também na esfera do Senado, tá? A gente vai ter especialistas, vamos debater sobre como é que anda as eleições, como é que anda nessa trajetória aí das eleições aqui na região e no estado de Santa Catarina. Então, dia 2 de outubro, a partir do meio-dia, essa programação especial, mais de 10 horas aí de transmissão. E essa foi a nossa entrevista do dia hoje nas eleições 2022.